Bom dia, turma. Hoje o nosso trabalho vai ser sobre reconhecimento de paisagem e suas transformações. Vamos falar especificamente de três lugares muito importantes para a cidade de Santarém, que é a Praça Barão de Santarém, a Matriz Nossa Senhora da Conceição e a Praça da Matriz. E os integrantes do grupo são a Camila Vitória, eu, Gustavo Pimentel, a Lorraine Lopes e a Victoria Reich. Bom, a história da Praça Barão de Santarém começa lá atrás, ainda no desejo de construir a sede da Câmara Municipal da cidade, que até aquele momento funcionava em um prédio alugado. Isso aconteceu depois que Santarém foi elevada à categoria de cidade em 1848. O engenheiro que elaborou o projeto sugeriu que a construção ocorresse para além do Morro da Fortaleza, no sentido leste da cidade. Houve muitos protestos, isso porque achavam que o lugar era só mato e a cidade ainda nem tinha chegado para lá. Na época, ainda não existia nem o famoso bairro da Prainha. Mas o engenheiro argumentou que ali o crime era mais ameno e forçaria a cidade a crescer para aqueles lados. O bom senso prevaleceu, né, e os vereadores aceitaram a sugestão dele. E mandaram abrir um quadrilátero na mata e colocaram o nome de Largo da Municipalidade. Isso em 1853. Esse foi o primeiro nome da praça. Anos depois, com a morte do Barão de Santarém, uma lei municipal foi sancionada, dando nome ao local de Praça Barão de Santarém. Mas afinal, quem foi esse homem? Miguel Antônio Pinto Guimarães nasceu em 8 de janeiro de 1808 e morreu em 16 de agosto de 1882, com 74 anos de idade. Ele era mais conhecido, né, como o Barão de Santarém, como você já deve imaginar. Ele foi uma pessoa muito importante e ocupou diversos postos na vida pública. Foi presidente da Câmara de 1857 a 1876 e chegou até a ser presidente da província Grão-Pará, o que corresponderia hoje ao cargo de governador do estado. Por todos esses motivos citados, né, foi feita essa homenagem para ele. Aqui vocês podem observar algumas imagens, né, da praça antigamente, algumas mais recentes, né, como as duas primeiras ali em cima, já a segunda de baixo já é um pouquinho mais antiga. E também tem a imagem de algumas crianças brincando, né, antigamente na praça. Além do antigo prédio da Câmara, onde essa história toda começou, que já foi até prefeitura municipal e cadeia pública, e hoje é o famoso Centro Cultural João Fona, a praça apresenta também mais dois importantes centros culturais, que também são referências em estilos arquitetônicos: a Igreja de São Sebastião e o Anfiteatro Joaquim Toscano, onde são realizadas diversas manifestações culturais, o que torna a praça um complexo de lazer público. A maior manifestação cultural que acontece na praça é o Círio de Nossa Senhora da Conceição, que é a segunda maior manifestação religiosa do estado do Pará. Ele começa com uma missa em frente à igreja de São Sebastião, na praça, e logo após que essa missa termina, os fiéis fazem a caminhada até a matriz da cidade. Além desses três prédios citados, a praça ainda apresenta um pequeno obelisco que é um monumento em homenagem à independência do país. Atualmente a praça apresenta uma harmoniosa estrutura, né, com jardins, parque de diversões e frondosas mangueiras. A Praça Barão de Santarém, ela é o maior espaço público da cidade e, por causa da igreja, ela é popularmente conhecida como Praça de São Sebastião. Eu diria até que a maioria da população santarena conhece a praça por esse nome do que pelo nome original dela mesma. Os grandes eventos culturais da cidade concentram-se naquele local, né, que possui uma estrutura física robusta e tem um anfiteatro, né, que contribui para isso. Hoje, na parte da tarde, a praça é tomada por alunos de escolas que ficam ao redor, né, da localidade dela, que se reúnem para a prática de esportes e jogar a conversa fora. Essa cultura veio bem antes, né, onde as escolas de Santa Clara e do Amando realizavam alguns eventos com alunos na praça. Inclusive tem até fotos antigas de alunos do Santa Clara fazendo o desfile de 7 de setembro nela.
E pela parte da noite, a praça fica cheia de famílias que vão passear com suas crianças, seus pets, vão praticar esportes, ter uma quadrinha de vôlei lá perto não, lá nela. E também as crianças gostam de andar de patinete e de skate em frente ao anfiteatro. E também vão para comer nas diversas barracas que vendem lanche e comidas típicas. Agora, tratando-se de uma breve descrição de antigamente, em 1853, a Praça Barão, que era conhecida como Lago da Municipalidade, possuía ruas de terra batida, areião, podia também encontrar mangueiras, jardins e antigas obras que constituíam aquele espaço. Era um local agradável, calmo e natural para as famílias, amigos e até mesmo os visitantes que chegavam a Santarém. O clima era agradável, além do vento refrescante vindo do rio. Uma praça boa para jogar conversa fora e passar um tempo relaxante. Seu nome foi mudado para Praça Barão de Santarém sob a lei municipal, e a partir que o tempo foi passando, a praça abrigou os 3 importantes centros culturais, centros referentes em estilo arquitetônico, como já foram ditos: o Centro Cultural João Fona, a Igreja de São Sebastião e o Anfiteatro Joaquim Toscano. Era uma praça cheia de alegria, o reflexo das brincadeiras das crianças no parquinho, e observar o rio como plano de fundo realçava a beleza do lugar. Em 1945, atrás da igreja, perto do ginásio Dom Amando, encontrava-se um moinho de vento e uma cerca de madeira, com pouca movimentação de pessoas, um local tranquilo. As reuniões na igreja e as datas festivas, como o dia 7 de setembro, eram realizadas na praça. Já a descrição de atualmente foi realizada uma poesia a qual eu vou recitar. Praça Barão de Santarém. O vento bate no rosto e nas folhas secas da mangueira. Uma praça movimentada, o parque e a pura brincadeira. Os passarinhos em revoada para o fim de mais um dia. Conversas, correria e risadas, movimentação de várias rotinas. Anfiteatro, arte do grafite, castelo inflável e pula-pula. Feche os olhos e não hesite, respira fundo e articula. Local em contínua transformação, do abstrato ao concreto. Destruição e construção de um tempo rápido e discreto. A igreja é um monumento, uma história construída, marcada pelo tempo atravessando as praças unidas. Antiga prefeitura, agora um museu. Guarda uma parte da história e as artes tapajônicas de quem já viveu. Contam uma grande trajetória. A Praça Barão é um lugar a se zelar, identificar nosso espaço e origem desde a história até o próprio lugar e deixarmos nossa mensagem. Bom, agora a gente vai falar um pouco da Matriz Nossa Senhora da Conceição, que é essa das duas imagens que vocês estão vendo aí na tela. E a gente vai passar um vídeo, né, feito aqui dentro dela com algumas explicações para vocês. A Igreja da Matriz, como é conhecida a Igreja da Nossa Senhora da Conceição, iniciou sua construção em 1759 e 1761, quase 10 décadas depois da primeira capela da cidade, e ela inaugurou em 1819. Em geral, as catedrais são símbolos da Igreja Católica, e mais do que isso, ela guarda a história da colonização portuguesa aqui no Pará. Isso porque quando as expedições chegaram aqui, eles trouxeram consigo as missões jesuítas. Os jesuítas eram padres com a missão de disseminar a fé católica pelo mundo, mesmo nos locais mais remotos, como foi o que aconteceu aqui. Essa ordem era chamada de Companhia de Jesus, e para cá especificamente eles ficaram encarregados de catequizar os índios que habitavam a região. À medida que as expedições avançavam dentro da Amazônia, os traços europeus ficavam pelo caminho, e aqui no Tapajós, os jesuítas foram importantes na fundação dos municípios, justamente por causa da instalação das capelas, que também serviu como ponto de referência para os colonizadores. A Catedral da Matriz, então, se torna importante por carregar todo esse contexto histórico, religioso e geográfico. E também tem muitíssima relevância cultural aqui para a população, que em grande parte carregou a tradição dos colonizadores europeus até os dias de hoje, mantendo essa identidade simbólica. A igreja se encontra localizada no centro da cidade, na Rua Siqueira Campos, entre a Avenida Barão do Rio Branco e a Travessa dos Mártires, mas costumeiramente dizemos que fica ali na orla em frente à Praça da Matriz, que oficialmente é a Praça Monsenhor José Gregório. A arquitetura dela remonta às igrejas da Europa do século XVIII. Ela foi projetada pelo arquiteto italiano
arquiteto italiano Antônio Joselandi, que na verdade veio para essas terras com a função de cartógrafo. Mas ao desenrolar da história, o rei o contratou para a construção das igrejas, da matriz e principalmente de muitas igrejas de Belém, que foi onde ele viveu, se casou e morreu. Exteriormente, ela possui 2 torres de cada lado. Dentro de uma das torres havia um sino datado de 1880, trazido da Europa. Ele foi removido porque, com o passar do tempo e das inúmeras badaladas, ele acabou ocorrendo uma rachadura nele e agora ele se encontra ao lado da igreja, no Museu de Arte Sacra. Esse museu é quem, na verdade, guarda muito do acervo da igreja, incluindo instrumentos musicais antigos, pinturas de épocas, fotos e até mesmo roupas e adereços usados pelos padres e bispos passados. No seu interior, há 9 vitrais. Os 3 primeiros, que ficam na frente da igreja, na verdade um conjunto de Nossa Senhora da Conceição. Nas laterais do salão principal do edifício, mais ao fundo, se encontram os vitrais de São Marcos, São Mateus, São João e São Lucas. Os dois vitrais grandes que são vistos na parte mais interna, no altar, são de São Pedro e São Paulo, demonstrando o grau de relevância que o catolicismo dá para os apóstolos de Jesus Cristo. Ao pé do altar, no lado esquerdo, há 3 bispos enterrados, Dom Lino, Dom Tiago Ryan e Dom Amando Bauman. O crucifixo da igreja ele possui aproximadamente 3 metros para mais, que é um símbolo de muita importância para a igreja. A área do altar ela possui 11 cadeiras, sendo as 8 laterais ocupadas por coroinhas e as 3 principais reservadas para o clero maior. O pão consagrado é colocado no sacra, objeto de cor dourada, com imagens angelicais. O salão principal ele é espaçoso e possui aproximadamente 40 bancos. A ala direita da igreja possui uma capela mortuária que não passou por reformas drásticas, onde se encontram as imagens de Nossa Senhora das Dores e do Senhor do Espaço, imagem que sai à procissão na Semana Santa. Também na capela mortuária se encontra a imagem de Nosso Senhor morto. Anteriormente, ele ficava no salão principal. Porém, um incidente envolvendo uma mulher com problemas psicológicos levou a imagem para a capela, onde fica mais resguardada. A sacristia, na ala esquerda, manteve sua aparência mais clássica, guardando inclusive vários objetos antigos. E mais ao lado se encontra a arquidiocese, que se ocupa com as obras sociais. Mais ao lado um auditório e mais ao fundo se vê a pastoral, todos blocos pertencentes à igreja. Há algumas peculiaridades e eventos marcados sobre a igreja, como, por exemplo, o lugar hoje onde se encontra a catedral. Na verdade, era um cemitério dos índios Turapiuns. A pessoa responsável pela obra seria posteriormente o pároco da catedral, um homem chamado Monsenhor José Gregório. Em 1836, o movimento da cabanagem ele afetou a igreja, isso porque vários cabanos invadiram o edifício e quebraram muitas coisas no interior dele. Em 1948, chegou à igreja o crucifixo von Martius. Ele tem esse nome porque é o nome do homem que o doou para a igreja. No ano de 1851, a torre esquerda da catedral ela desabou, causando muitos estragos internos. Então a igreja ela decidiu destruir a outra torre para posteriormente construir 2 torres novas. E nos anos de 1876 a 1881, o já então pároco da catedral, o Monsenhor José Gregório Coelho, foi responsável por uma reforma mais intensa, como, por exemplo, mexendo no reboco, na pintura, no piso, no forro e no telhado. O altar, que antes ele era de madeira, ele passou a ser de mármore depois dele. E em 1933 deu início, enfim, à construção das 2 torres que vemos hoje. E em 1940, Getúlio Vargas, o então presidente do Brasil, veio conhecer a catedral, com um interesse maior, segundo os historiadores, de ver o crucifixo von Martius.
Em 1965, houve uma reforma na igreja, porém, dessa vez apenas para revitalização por dentro, e a última reforma ela foi datada no ano de 2018. Praça Monsenhor José Gregório, mais conhecida como a Praça Matriz. Ela é uma praça que conserva um fragmento da história de Santarém do Pará. Primeiramente, ao conhecimento do nome homenageado, Monsenhor, foi o responsável por algumas obras da Igreja Nossa Senhora da Conceição, que teve seu início em 1761, além de ter sido o paróquio de Santarém e vigário-geral do Baixo Amazonas na segunda metade do século XIX. De acordo com a Secretaria de Estado de Turismo do Pará, Monsenhor José Gregório é moldada às características de uma nova sociedade que surgia com o desenvolvimento após a chegada dos colonizadores. A praça ficou mais conhecida como Praça da Matriz, como já dito, pela presença da catedral. Ela é localizada no centro da cidade de Santarém do Pará, na Avenida Tapajós 241, em frente e próximo ao rio Tapajós. Depois da Praça Doutor Rodrigues dos Santos, a Praça Monsenhor José Gregório é a mais antiga de Santarém, em que foi construída em um antigo cemitério dos índios, no século XVIII, junto com a igreja. No princípio, não havia ainda arborização, e a praça em frente à igreja era de chão batido, que descia desde a igreja até o barranco à beira do rio. Hoje, ela é composta por blocos de concreto. Ao centro dessa praça existia um grande cruzeiro, que desapareceu nos primeiros anos do século XX. O cruzeiro foi substituído por um coreto provisório, onde as bandas locais tocavam durante as festas da padroeira. E nessa primeira foto é mostrado a Orla de Santarém em 1935, com a visão direta à Praça Monsenhor José Gregório. Foi somente em 1917 que então o prefeito Dr. Oscar Barreto promoveu a arborização da praça com fincos benjamins, que são árvores ornamentais ainda hoje existentes, e colocou um coreto permanente ao centro dela. Então, foi somente a partir de 1917 que à frente da igreja de Nossa Senhora da Conceição foi construída uma praça de forma oficial. E essa segunda imagem é a continuação da primeira imagem mostrada a vocês, com a praça arborizada e com o coreto no centro dela. Após a oficialização da praça, também foi estabelecido um palco para as apresentações e festividades religiosas. Ademais, é importante enfatizar a presença da garapeira mais antiga de Santarém na Praça Matriz, a garapeira Ipiranga, que neste slide ela está ao lado da Praça Matriz em um cartão postal na década de 1970, que mostra também já o coreto reformado e permanente e o piso dessa praça de blocos de concreto. Com o passar do tempo, ocorreram várias mudanças na paisagem desta praça, como, por exemplo, a retirada de algumas árvores centenárias por alguns motivos, e também a caracterização dessa praça com a cor azul claro e branco juntamente à igreja. Essa primeira imagem mostra a Orla de Santarém já em 2022 com a visão da Praça Monsenhor José Gregório. E essa segunda imagem já mostra a Praça Matriz em um domingo. Este slide já retrata as plantas que foram inseridas no local das árvores centenárias retiradas e também a reforma da garapeira Ipiranga, como ela está no dia de hoje. Infelizmente, é visto o descaso da população e dos órgãos públicos do município de Santarém a respeito da conservação e preservação do local e da história da Praça Monsenhor José Gregório, o que reflete na atual observação, como a presença de camelódromo, apropriando-se do espaço de segunda a sábado, e um pequeno número de árvores, bancos inacabados, o despejo de resíduos em áreas inapropriadas, a falta de saneamento com as estruturas erguidas, como o coreto, as luminárias, a santa e o palco. É importante também salientar que mesmo na ausência do camelódromo no dia de domingo, a praça é repleta de ferramentas e materiais das barracas.
Essa primeira imagem mostra a fixação do camelódromo na Praça Matriz, e essa segunda e terceira imagem já mostra o despejo de resíduos e a ausência do cuidado com a estrutura da Santa durante a semana e também durante o domingo. Este slide já mostra como está o coreto nos dias de hoje. Como vocês podem ver, existe sim a falta de cuidado. Também é mostrado o banco inacabado. Não tem somente um, mas existem outros bancos inacabados nessa praça. A falta de pintura, a falta de conserto. Também nós encontramos nessa praça a falta de zelo com o palco das apresentações. Como nós percebemos nessa imagem, tem também o palco, destelhado. E essa é a Praça Matriz nos dias de hoje. Como dito também por Denardim e Silva, tais espaços, quando bem cuidados, demonstram a preocupação da cidade com a hospitalidade pública. Nesse caso, o estado atual da praça demonstra uma desvalorização cultural e histórica a Santarém por sua população e autoridades. Desde já, nós agradecemos a atenção de vocês e esperamos que vocês possam ter entendido e percebido essas transformações na paisagem.